Bom, então, o que a gente quer então é traçar o gráfico dessa função aqui, f de x é 3x mais 7 sobre x ao quadrado menos 2. O que a gente vai fazer então? Nós vamos encontrar alguns pontos, né, e algumas informações que podem ser importantes para a gente então traçar um gráfico melhor. Né? A gente sabe que a gente não tem como traçar um gráfico perfeito, é um esboço do gráfico, mas esse gráfico pode ser um pouquinho melhorado, né? Então a primeira coisa que nós vamos calcular é a raiz dessa função, tá bom? Então, na raiz, então, eu tenho que ter que 3x mais 7, a minha função, sobre x ao quadrado menos 2, tem que ser igual a zero. Isso significa, então, que 3x mais 7 tem que ser igual a zero, né? O meu numerador tem que ser igual a zero. Subtraindo 7 dos dois lados, 3x tem que ser menos 7. E dividindo os dois lados por 2, então, x tem que ser menos 7 terços. Menos 7 terços, só para a gente vai precisar disso lá para frente, é aproximadamente menos 2, opa, não é aproximadamente, eu escrevi errado aqui, é 7 terços, né, gente? É exatamente menos 2,3 e uma dízima periódica aqui no 3, 3, né? Então essa é uma informação importante. A segunda informação é onde que esse gráfico corta o eixo Y, e ele vai cortar no eixo Y exatamente no f de zero. Então isso vai ser 3 vezes 0 mais 7 sobre 0 ao quadrado menos 2. Isso então me dá que, vamos guardar isso aqui, né? Isso então me dá que o f de zero, ele é exatamente... Opa, peraí, gente. O f de zero, então, ele é menos 7,5. Isso é menos 3,5. Vamos deixar aqui em decimal também, para a gente usar outra informação aqui que para a gente é importante. Beleza? A outra questão, a gente sabe que essa função, por ela ter aqui no denominador um polinômio, ela tem uma restrição. E a restrição vai acontecer exatamente quando essa função, quando o denominador for zero. Isso significa, então, que x ao quadrado menos 2 não pode ser zero. Então, somando dos dois lados, a gente tem que x ao quadrado tem que ser diferente. Somando 2 dos dois lados, né? Então, x ao quadrado tem que ser diferente de 2. Então, o x, então, ele tem que ser... diferente de 2, né, gente? Diferente de mais ou menos raiz de 2. Certo? Então, essas informações, elas vão ser importantes para a gente. E aqui a gente determina o domínio dessa função, né? Então, eu posso dizer que o domínio da função f é o conjunto dos números reais, exceto menos raiz de 2 e raiz de 2. Então, esses 3 pontos aqui, x igual a menos 7 terços, y igual a menos 7 meios e o x igual a mais ou menos raiz de 2, são pontos importantes para a gente, né, aqui é onde o primeiro aqui é onde ele intercepta o eixo y, o eixo x, aqui é onde ele intercepta o eixo y, e aqui então são as minhas, onde vão acontecer as minhas assíntotas verticais. Mas para pensar nas assíntotas verticais, eu preciso então analisar essas assíntotas de cada lado e ver como que elas se comportam. Então nós vamos começar a fazer isso aqui então, e aí vamos então começar com menos raiz de 2. Então eu vou pensar aqui no limite de 3x mais 7 sobre x ao quadrado menos 2, quando o x tende a menos raiz de 2, e aí eu vou começar pensando pela esquerda, para ver o que vai acontecer, beleza? Então vamos lá. Primeiro, a primeira questão que a gente precisa lembrar aqui é o seguinte,
se o x for menos raiz de 2, aqui eu vou ter menos 3 raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, menos 3 vezes 1,4 dá 2,8, 3,4,2, menos 4,2. Esse número, apesar de ser negativo, ele é menor do que o 7. Então, esse conjunto aqui, vamos escrever isso aqui, isso tudo aqui vai ficar positivo, certo? Agora vamos pensar no meu denominador. Menos raiz de 2 pela esquerda, né, seria, por exemplo, menos 1,5. Isso ao quadrado vai ficar positivo, certo? Porque, né, sempre dá positivo, só que vai ficar maior um pouquinho do que o 2. Então, um número maior do que 2 menos 2 vai me dar como resultado, então, um número positivo. Certo? Então, eu tenho um número positivo aqui, dividido pelo número positivo, muito próximo de zero. Isso aqui, então, vai me dar um limite infinito. Então, na assíntota x igual a menos raiz de 2 pela esquerda, a aproximação se faz para o mais infinito, certo? Agora vamos fazer a mesma coisa, 3x mais 7, x ao quadrado menos 2, com x tendendo a menos infinito, menos raiz de 2, agora pela direita. E vamos fazer o mesmo raciocínio que a gente fez aqui, tá bom? Então, aqui a gente já sabe que vai dar positivo, porque não depende, né, se eu estou fazendo aproximação pela direita ou pela esquerda, mas aqui a gente vai ter uma diferença, ó. Menos raiz de 2 pela direita vai dar mais ou menos menos 1,3. Isso ao quadrado vai ficar positivo, mas vai ser menor do que 2. Então, nesse conjunto aqui, um número menor do que 2 menos 2, ele vai ser negativo. Então, eu tenho um número positivo dividido por um número negativo muito pequeno, isso vai dar, então, menos infinito. Então, eu já sei que pela esquerda, no menos raiz de 2, o gráfico se aproxima para o mais infinito, e pela direita, ele se aproxima pelo mais infinito. Vamos agora pensar na aproximação da raiz de 2, beleza? Então, eu vou ter o limite de 3x mais 7 sobre x ao quadrado menos 2, quando x tende a raiz de 2 pela esquerda. Vamos fazer, então, o mesmo raciocínio que a gente já tinha feito antes. Aqui, a gente vai manter, isso aqui vai continuar sempre positivo, a gente não precisa nem ficar pensando muito nele. Aqui, pela esquerda, eu vou ter um número menor que raiz de 2, então isso aqui vai dar um número menor que 2. E aí, um número menor que 2 menos 2, isso vai me dar um número negativo. Então, positivo com negativo, aqui, então, eu vou ter menos infinito. E depois, pela direita, 3x mais 7 sobre x ao quadrado menos 2, com x tendendo a raiz de 2 pela direita, eu vou ter, aqui eu já sei que é positivo, né? Isso a gente já sabia. E aqui eu vou ter um número um pouquinho maior que raiz de 2, então um número um pouquinho maior que 2, então esse conjunto final aqui também vai ser positivo, positivo com positivo, isso me dá então que o limite aqui é infinito. Então, eu já tenho, voltando aqui, só para a gente ver, eu já tenho então aqui a minha raiz, de amarelinho aqui embaixo, eu já tenho a interseção com o eixo y, eu já tenho o meu domínio e, consequentemente, as minhas restrições. Nessas minhas restrições, menos raiz de 2 pela esquerda eu tenho infinito, menos raiz de 2 pela direita eu tenho mais infinito, raiz de 2 pela esquerda menos infinito e raiz de 2 pela direita infinito. Agora, para completar agora, eu vou pensar, então, nessa função no infinito, né? Então, o que vai acontecer com essa função quando
ela tende para o menos infinito ou tende para o mais infinito, beleza? Então vamos lá. Vamos começar com menos infinito primeiro. Menos 3x mais 7 sobre x ao quadrado menos 2, quando x tende a menos infinito. A gente já tinha visto isso lá, e a ideia aqui é a gente dividir tudo pelo x com maior expoente, né? Pelo maior grau. Por quê? Vamos lembrar disso. A gente já tinha visto lá que o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero, isso aqui é infinito. Da mesma forma, o limite... Opa, peraí. Tô falando besteira. Não é isso. O limite de 1 sobre x, quando x tende ao infinito, isso aqui é zero. Não é quando tende a zero, né? É isso aqui que a gente quer analisar, ó. Né? Ou isso aqui que a gente vai usar, então isso aqui que eu quero chegar. Se eu consigo chegar nisso aqui, eu resolvo boa parte dos meus problemas aqui. Beleza? Então vou apagar essa informaçãozinha aqui, vocês guardem ela aí, que ela é importante. E aí nós vamos fazer o seguinte, então, eu vou dividir cada termo aqui por x ao quadrado, que x ao quadrado é o maior expoente. Então vai ficar 3x dividido por x ao quadrado, mais 7 dividido por x ao quadrado, depois x ao quadrado dividido por x ao quadrado, menos 2 dividido por x ao quadrado. Beleza? Opa, faltou aqui o limite, tá, gente? Eu vou tirar esse igual aqui, para a gente ver que a gente só está fazendo uma manipulação algébrica aqui, né? Então, vou voltar com o limite. Então, vai ficar assim, ó. O limite... Bom, vamos pensar aqui primeiro, ó. Se o x não é zero... Então, eu posso dividir aqui por x e aqui por x, então eu vou ficar 3 sobre x mais 7 sobre x ao quadrado. Aqui no denominador, x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar 1, menos 2 sobre x ao quadrado. Então, quando o x tende a menos infinito, certo? O que vai acontecer? Isso aqui dá zero. Isso aqui dá zero, de acordo com aquilo que a gente tinha falado, isso aqui dá zero, e aí então fica 1. Isso significa então que esse meu limite é 0 sobre 1, então ele é 0. Isso significa então que quando o x tende a menos infinito, a minha função tende a zero. Ela vai se aproximando do zero, beleza? Vamos fazer agora a mesma ideia, pensando agora no mais infinito. Vamos lá. Bom, então eu quero agora o limite de 3x mais 7 sobre x ao quadrado menos 2, quando o x tende ao infinito. A ideia é a mesma, né? A gente já fez, divide por x ao quadrado, então vai ficar o limite de 3x sobre x ao quadrado mais 7 sobre x ao quadrado sobre x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 2 sobre x ao quadrado, quando o x tende agora ao mais infinito. Bom, a gente já viu que aqui então posso dividir, vai ficar 3 sobre x, isso dá zero, 7 sobre x ao quadrado dá zero, x ao quadrado sobre x ao quadrado dá 1, e 2 sobre x ao quadrado dá zero. A mesma coisa vai estar 0 sobre 1, então eu tenho zero. Isso significa então que a minha função ela vai tender ao infinito, vai tender a zero, tanto... Desenhar isso aqui, né? Tanto no menos infinito, quanto no mais infinito. Então, ela vai passar ou aqui, eu não sei direitinho se ela vai ser positiva ou negativa, isso vai depender da minha análise lá, do gráfico, mas aí, então, eu consigo ter essa visualização aqui. Beleza? Eu acho, então, que a gente já pode passar para traçar o gráfico. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Eu tenho a raiz, eu tenho a interseção com o eixo y, eu tenho o limite no menos infinito, o limite no mais infinito, eu tenho as análises das minhas assíntotas verticais, então essas duas aqui são assíntotas horizontais, né? Na verdade é uma só. Aqui eu tenho uma assíntota vertical, no menos 2 eu tenho a análise dela, e aqui eu tenho outra assíntota vertical
Desculpa, aqui no menos raiz de 2 e aqui no mais raiz de 2, beleza? Bom, então vou fazer o seguinte, vou traçar primeiro aqui as minhas assíntotas verticais, né? A assíntota horizontal é o próprio x igual a zero, ó, y igual a zero, então eu não vou traçar, ela já é o próprio eixo x, né? Então vou marcar aqui, ó, raiz de 2 e mais ou menos aqui na mesma distância, menos raiz de 2, e aí então vou traçar aqui a ideia, né, da minha assíntota vertical, das minhas duas assíntotas verticais, beleza? Bom, eu vou marcar também aqui as minhas raízes, a minha raiz, eu só tenho uma raiz aqui, né, então vou marcar de verdinho aqui, a minha raiz é menos 7 terços, a gente já tinha falado que menos 7 terços é menos 2,3333, menos 2,333 é menor do que menos a raiz de 2, certo? Então, menos a raiz de 2 é mais ou menos menos 1,4. Então, vamos marcar aqui, mais ou menos aqui, a função tem que passar aqui, que é no ponto menos 7 terços, beleza? O outro ponto é aqui, quando f vale zero, então esse aqui eu já fiz, agora eu estou pensando aqui, ó, quando f a zero, que é menos 7,5, menos 7,5 é mais ou menos menos 3,5, vou marcar um pontinho aqui, tá? Menos 7,5. Então a função tem que passar nesse ponto aqui, beleza? Agora, vamos lá. Pensando então nas minhas assíntotas verticais primeiro. Então vamos aqui pegar essa primeira aqui, que é menos raiz de 2 pela esquerda. Menos raiz de 2 pela esquerda, ela é mais infinita. Então aqui, ó, beirando a minha assíntota vertical aqui no menos raiz de 2, ela vai ter que passar por aqui assim, ó, né? Ele vai crescer, quase encostando aqui na assíntota, mas encostando pela esquerda, né? Pela direita, então aqui pela esquerda, pela direita, ela é negativa, então vai ser cá embaixo, ó, vai ter que vir por aqui, beleza? No raiz de 2, pela esquerda, ela é negativa, então ela vai ter que vir aqui, então já dá pra gente imaginar mais ou menos que ela vai sair da menos raiz de 2 aqui e vai passar aqui na interseção com o eixo y, né? Mas não vou fazer isso aqui não, depois a gente vai traçar o gráfico, só para a gente ter uma ideia. E aí, no raiz de 2 à direita, eu tenho, então, no mais infinito, e aí, então, a direita ela vai passar, vai ter que vir mais ou menos aqui, beleza? E aí, finalmente, então, vamos pensar na nossa assíntota, que é uma só, né? Horizontal. A esquerda aqui, no menos infinito, é zero, e a direita, no mais infinito, também é zero. Então, ela vai ter que encostar por aqui assim, ó. Não sei se é em cima, não sei se é embaixo, mas ela vai encostar por aqui assim, né? Ela tem que passar, ela vai tender a zero, beleza? Bom, e agora, como é que eu traço o gráfico? Como eu disse, essa parte central parece que está mais fácil da gente traçar, né? Eu posso pensar que a função ela vai fazer alguma coisa mais ou menos assim, né? Ó, tá vendo? Ela tem que passar tem que ter esse comportamento aqui perto das assíntotas e ela tem que passar nesse ponto aqui, que é o ponto que ela intercepta o eixo y, né? Então, tá mais ou menos alguma coisa parecida com isso aqui, beleza? Né? Então, essa aqui é nessa parte. Vamos pensar agora aqui do lado direito da raiz de 2. Ó. Ela tem que passar aqui no alto, perto da assíntota, e ela tem que beirar o zero. Como nesse pedaço aqui eu não tenho raiz, então ela não pode cortar o eixo x. Então, é óbvio que ela vai passar na parte de cima. Então, ela vai fazer alguma coisa mais ou menos assim, né? Ó. Vou fazer ela mais inclinadinha um pouquinho, peraí. Então, ela descreve mais ou menos esse movimento. Ela nunca chega a ser zero, né? Mas ela vai se aproximar do zero, beleza? E, finalmente, agora a outra parte. Aqui, à esquerda do menos raiz de 2, ela tem que vir aqui de cima. E ela tem que se aproximar do zero aqui no menos infinito, mas ela tem que passar aqui no menos 7 terços. Então, ela vai fazer mais ou menos isso aqui, né? Ó. Ela vai descer aqui, vai passar aqui e vai tender
a zero aqui, né? Ela vai fazer tipo uma barriguinha aqui e vai tender a zero. Então esse seria mais ou menos o esboço do nosso gráfico, bem melhorado do que a gente estava fazendo até agora, né? Bom, para a gente fechar, então, vamos ver como é que ficaria o gráfico dessa função traçado no GeoGebra, para a gente ter uma ideia se ficou bem próximo do que a gente fez. Aí, ó, tá vendo? Ó? Exatamente como a gente tinha feito lá. Vamos marcar uns pontos aqui só para a gente confirmar, como a gente já tinha feito. Então, aqui eu tenho a minha raiz, ó, né, o ponto A, vocês estão vendo aqui, menos 7 terços. Aqui eu tenho a interseção com o eixo Y, que é menos 7 meios. Beleza? Esse ponto aqui vai ser raiz de 2. Esse ponto aqui, que é minhas assíntotas verticais, vai ser menos raiz de 2. Então tá aqui as duas assíntotas. E aí o gráfico bem próximo daquele que a gente tinha traçado aqui. Tá vendo? Ó? Bem próximo. Claro, né? Lá o desenho tá bonitinho aqui, né? Eu não sou bom de desenho. Mas viram que eu falei aqui dessa barriguinha aqui, ó? Se a gente volta lá, a gente consegue ver também essa barriguinha aqui, tá vendo? Ó? Ela desce, depois ela vai se aproximando do zero. Tá vendo? Deixa eu ver se o gráfico tá pronto aqui, tá feito. Que aí, ó, tá aqui, tá vendo? Ó, a gente pode agora aqui no GeoGebra, por exemplo, dar um zoom aqui, tá vendo? Ó? Que a gente consegue ver aqui, ó, a aproximação do zero pela esquerda. Só um minutinho, deixa eu pegar uma ferramenta para desenhar aqui. A aproximação do zero aqui pela direita, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó? A aproximação do zero pela esquerda. Aqui o mais infinito pela esquerda e aqui o menos infinito pela direita do menos raiz de 2. Aqui o menos infinito pela esquerda do raiz de 2 e aqui o mais infinito à direita do raiz de 2. Tá vendo? Então acho que dá pra gente visualizar bem isso aí. Então era isso, gente. Obrigado, até mais.